Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim segunda-feira, dia de acompanhamento da safra lá nos Estados Unidos. O uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos costuma divulgar o seu boletim, né, de andamento aí do ritmo de plantio, condição das lavouras por lá, e agora a gente já tem esses números. Quem vai me ajudar a analisar os números e, enfim, nos ajudar a entender o que pode acontecer a partir do que foi projetado ou do que foi divulgado hoje por esse relatório de acompanhamento de safras, é o Vlamir Brandalize. O Vlamir já está com os números na ponta da língua lá, já fez várias contas, né, Vlamir? Para saber, afinal de contas, com esse relatório a gente já consegue ter as primeiras análises do que vem por aí em termos de oferta dos grãos lá nos Estados Unidos, certo? Exato. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Com essa condição agora chegando ao final do plantio do milho e da soja, na realidade nenhum nem outro está no final do plantio, mas o período de finalizar o plantio está chegando e aí já dá para começar a ter umas ideias de que provavelmente a safra vai estar comprometida, tanto de milho como de soja, e agora em diante começa a trabalhar em cima do que pode ser colhido, e aí a oferta e demanda que vai ditar o rumo das cotações, né? E por enquanto, o que a gente está vendo até o relatório desse momento aí é um quadro positivo, aí, principalmente para os produtores aqui da América do Sul, Alex. Para os preços, né, Vlamir? Lá no mercado internacional também, né? Exatamente. Cotações provavelmente melhores nas médias e em cima de um quadro mundial de oferta e demanda ajustado, né? Tanto de milho como de soja, né? O milho bastante ajustado, com uma redução muito grande na safra americana, já vinha de uma oferta menor que a demanda mundial, e agora com essa condição da safra americana ser provavelmente menor ainda, então é provável que nós vamos entrar num ciclo de uns 2, 3 anos aí de milho bastante apertado, ou seja, cotações em alta. Isso já nota-se aqui no Brasil, a negociação da safrinha de 2020 bem adiantada. E no caso da soja, agora com essa condição de ainda faltar muito para ser plantado e o período de plantio estourar nessa semana, e ainda teve problemas na semana, no final de semana, com muita chuva, granizo, vários problemas climáticos aí em vários lugares lá no meio oeste americano, e agora podendo não plantar o que está sendo projetado, também já é mais um fator novo, positivo, porque a qualidade das lavouras nesse arranque de safra, ela é uma das piores que a gente já viu. Vamos aos números então, Vlamir. Tenho aqui, vamos começar com o milho. Dos 18 estados pesquisados, na semana passada a gente tinha a conclusão aí de 92% da área estimada. Evoluiu muito pouco para 96%, ou seja, o milho deve deixar de plantar aí pelo menos uns 4% da área total projetada, certo? Olha, eu não acredito que deixe 4%, mas talvez os 2% da área ele não consigam plantar aí nessa reta final, né, Alex? Então, isso é importante, né, porque o USDA já reduziu no mês passado a estimativa de área, caiu bem, e agora, provavelmente na sexta-feira, se o USDA confirmar os dados aí que é seu relatório, que seria normal de final de plantio, que normalmente na última semana, no final do mês de junho, os plantios de soja e milho já estavam concluídos e o USDA trazia os números praticamente finais de área. Agora, na sexta-feira, o USDA vai trazer uma nova projeção, uma nova estimativa, porque ainda não vai ter os números fechados, porque ainda vai estar plantando, né, tanto milho como soja nessa semana. Mas o fator importante é que vai reduzir provavelmente a área final. O potencial também vai reduzir da safra, né, que já usa no mês passado, nesse caso do milho, ele desceu de 381,9 milhões, que era a projeção do mês de março, para agora 347,5. Então, houve uma redução grande na estimativa da produção de milho. Isso contando que eles deixariam aí alguma área sem plantar, certo? Sim, isso o USDA já reduziu no mês passado, agora no relatório mensal aí, ele já reduziu a estimativa de área de milho, né? Então, agora falta contabilizar a produtividade, certo, Vlamir? Porque também saiu o relatório de condição das lavouras lá. A gente tem pro milho
condição de ruim e péssimo, 12%, 32% de condição regular das lavouras, e entre boas e excelentes a gente tem aí 54%, Wlamir. Olha, Alex, então veja, dá para ver, normalmente, se a gente olhar a condição do milho, deveria estar aí na faixa 73, 75, 76% de lavoura boa excelente. O que seria isso? 3/4 da safra americana, para se ter uma produtividade boa, ela tem que estar entre boas e excelentes, 3/4 da safra. Isso seria uma condição normal. Como praticamente ela está metade da área, que nós falou, 54%, né? Ela está um pouquinho mais que metade das lavouras estão entre boas e excelentes, então já cai o potencial da safra em uma condição bastante ruim, porque para esse começo de temporada é um dos piores que a gente já viu para a safra americana. Então essa condição, ela está trazendo para nós hoje um potencial de safra menor que 340 milhões de toneladas. E talvez indo mais perto das 330 milhões de toneladas, se mantida essa condição de qualidade de lavouras aí com 50 e poucos por cento de lavouras boas excelentes, numa área provavelmente menor do que a projeção do USDA. Então, a safra ela vem menor do que era projetado e menor do que o ano passado, e uma das menores dos últimos anos. Isso trazendo um quadro americano de forte queda nos estoques finais de milho, e também vai deixar o quadro mundial de milho bastante ajustado, bastante apertado, com queda nos estoques, e vai trazer muito comprador novo aí de milho, que compraria milho nos Estados Unidos, que eles provavelmente não vão ter, para países fornecedores da América do Sul. Brasil, Argentina, Paraguai terão um espaço nesse mercado que vai ser deixado pelos Estados Unidos. E o interessante de avaliar, Wlamir, é que de uma semana para outra, essa condição de boa e excelente das lavouras perdeu 3 pontos percentuais. Semana passada era 59% e agora 56% só. Ou seja, de uma semana para outra, está havendo deterioração aí das lavouras, hein? Isso é importante, né? Isso é mais importante agora para o mercado de amanhã, né? Porque essa condição de queda na qualidade da lavoura de uma semana para outra, ele já reflete nos investidores que vão atuar no mercado noturno e no mercado de amanhã, e esse é fator altista para o próximo pregão, né? Que o pregão de hoje fechou em alta já com essa expectativa, que viria uma condição ainda de falta de plantio, de atraso no plantio e de qualidade não boas nas lavouras, e essa condição agora com o relatório trazendo a condição de lavouras inferiores da que estava sendo esperada é um fator positivo aí para o milho também trabalhar de novo em alta aí no próximo pregão. Pois é. Vamos ver a soja, Wlamir. Soja já tem também o número de evolução de plantio lá, de área plantada, e tem também o primeiro relatório de condição de lavouras por lá. Vamos aos números, então. Área plantada, semana passada estava com 77%, passou para 85% contra 97% dos últimos 5 anos, Wlamir. Olha, Alex, 87% é um atraso gigantesco aí para a soja, né? Então faltam 85, de 77 para 85. Isso, 77 para 85. Então, faltam 15% para plantar. Isso representa quase 5 milhões de hectares, né? Nessa condição hoje é complicadíssimo, né? Porque a projeção da safra de soja é 34 milhões e 200 mil hectares. E então, no momento, falta quase 5 milhões para ser plantado, e essa é a última semana, praticamente, para se plantar a soja. Dificilmente o produtor vai querer plantar em julho, aquela velha história, né? Quando chegou o feriadão de 4 de julho, que é a semana que vem, que é a independência americana, é normal todas as safras, todas as lavouras estarem plantadas em desenvolvimento, já é normal todas estarem germinadas, porque as lavouras de plantio de começo de julho são lavouras que não tem seguro, ela não tem garantia de colher quase nada, porque ela vai pegar com certeza geada e neve, e no caso da soja, a neve nas lavouras é muito mais prejudicial do que no milho, que é uma planta mais alta. Então, é mais um fator positivo para a soja trabalhar numa semana quente aí, uma semana há um espaço para ela trabalhar quente. Veio
o relatório de plantio da soja ele veio com a condição inferior à esperada. O mercado esperava de 87, 88, alguns mais otimistas falavam que poderia estar 90, que mesmo muito atrasado, no 87, que é a média que estava sendo cogitada, mas ele veio abaixo. Então, esse ponto é importante para o pregão dessa terça-feira ser novamente pregão do lado de cima, né? Porque a safra americana já está se comprometendo aí também, né? Nessa condição de atraso no plantio, né? Ô, Vlamir, os mapas meteorológicos estão indicando uma condição mais favorável para a evolução do plantio. Mas 5 milhões em uma semana é complicado, né? 5 milhões de hectares em uma semana. Essas últimas semanas aí eles não conseguiram plantar, né? Então, não conseguiram plantar nenhuma vez perto disso, né? Então, essa última semana ele saiu de 77 para 85, né? Que nem você citou. Ele teve um plantio de 8% e faltam 15, né? Ele precisaria de 2 semanas para ser plantado, né? O ser mantido o ritmo que foi essa última semana. Pois é. Está bem complicada a situação. Vamos ver o relatório de condição das lavouras. É o primeiro relatório. O primeiro relatório está mostrando o seguinte, que nos 18 estados a gente tem 10% das lavouras em condições ruins e péssimas, 36% em condições regulares e 54% em condições boas e excelentes, Vlamir, para a soja. Também nessa condição aí da qualidade das lavouras, do que eu estou lembrado agora de cabeça, nos últimos anos que a gente acompanha aí 30 e poucos anos de mercado, eu nunca vi uma condição tão ruim da safra americana arrancar aí nessa fase do primeiro relatório de qualidade. Então é a primeira vez que eu vejo um número tão baixo de qualidade de lavoura no primeiro relatório do USDA, mostrando as condições das plantações americanas. Então, esse fator também veio abaixo do que se esperava. O mercado já trabalhava com a ideia de lavouras muito ruins, que seriam, na média, 57% de boas e excelentes, e ele veio abaixo. Então, esse é mais um fator importante que dá uma condição de que a safra americana vai estar comprometida, porque as lavouras tradicionais, no caso da soja, também, Alex, como é que seria para ter uma safra dentro da normalidade? 3/4 das lavouras teriam que estar entre boas e excelentes, que seriam lavouras que colhem mais de 3.300 quilos por hectare. E aí sim seria uma safra dentro da normalidade. Como praticamente metade das lavouras estão na condição de boa e excelente, e quase metade nas lavouras de regulares arrões, que são lavouras de regulares arrões, são lavouras de menos de 2.500 quilos por hectare. Então, esse potencial já nos dá um sinal que, seguindo essa lógica, a safra americana vai ser menor que 105 milhões de toneladas. Então, somente se as lavouras melhorarem muito de qualidade na sequência, é que elas conseguem trazer uma produtividade melhor. Mas, na condição que está hoje, nós caminhamos aí para andar numa safra perto de 100 milhões, 102 milhões de toneladas de soja, que é o que começa a se especular provavelmente nos próximos dias, em função da safra estar com muito atraso, não vai conseguir plantar o que esperava, e a qualidade das plantações serem das piores da história da soja americana. Só para a gente ter um comparativo aí, Vlamir, no ano passado, nesse mesmo momento, a gente tinha 73% das lavouras em boas e excelentes condições, Vlamir. Então, nós temos para quase 20% a mais. Isso, se a gente levar em consideração de área, né, esses 20% são mais ou menos quase 7 milhões de hectares que estariam dentro das áreas que colhem acima de 3.300 quilos por hectare. E hoje, esses 7 milhões de hectares estão dentro das lavouras que colhem menos de 2.500 quilos por hectare. Nós estamos falando em 7 milhões de hectares colhendo 1.000 quilos, quase em média, a menos do que estava no mesmo período do ano passado. Então, veja a diferença aí nessa brincadeira. São praticamente 7 milhões de toneladas aí de potencial menor aí nesse ano, em função só desse item. Vamos fazer um exercício, então, para imaginar, para tentar entender como é que o mercado pode precificar isso, Vlamir.
Em se confirmando aí uma produção abaixo dos 350 já é batata. Agora, você disse que para o milho a gente precisava saber se era 340 ou chegando próximo dos 330. Se for 340, preço justo, qual seria? Ou pelo menos o preço de trabalho aí do mercado? Olha, milho com 340 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos é um milho de $4,50 a $5 o bushel. Ele deve trabalhar dentro dessa janela aí desses patamares de valores, Alex. Essa é a condição. E 330, se for 10 milhões a menos aí? 330, aí sim nós teríamos patamares maiores, 4,70, 4,80, 5,20, 5,30 e em algum momento o milho 5,5. Então, porque aí o aperto seria muito grande a nível americano também e mundial, né? Porque não teria outros fornecedores para atender esses mercados que os americanos não conseguirão atender, né? Vamos fazer esse mesmo exercício para a soja. Soja produzindo aí entre 105 e 110 milhões de toneladas, Vlamir. Vamos supor que haja uma recuperação aí das lavouras, né? Olha, recuperando as lavouras, 105 a 110 seria uma safra um pouco menor do que o USDA projetou, que é 112,9, se não estou enganado, esse mês de junho. Aí sim, ainda mercado nesse patamar de 9,30, 9,40 a 9,70, 9,80, um pouco abaixo de $10, é o que deve trabalhar dentro dos níveis aí. Mas se confirmar essa produção abaixo dos 105 milhões, daí como está se projetando, né? Aí o mercado já começa a formar uma base acima de 9,5, 9,5, 10, e em algum momento as posições mais aí da safra nova, aqui da América do Sul principalmente, podendo passar dos $10, se o mercado estiver mais perto dos 100 milhões de toneladas, né? Aí sim nós estaremos andando perto dos $10. Muito bem. Então, a gente tem os cenários possíveis aí traçados pelo Vlamir Brandalize, baseado principalmente no que a gente tem com os números até agora. Obviamente, a gente tem que ver como os próximos relatórios vão se comportar, né, Vlamir? Tem relatório de estoque trimestral ainda. Ele é importante de alguma forma? Olha, na realidade, o relatório de estoque trimestral que sai agora, o próximo, ele só vai confirmar que ainda tem muito estoque nos Estados Unidos. Tem muita soja, né? Tem muita soja, as exportações americanas estão andando em ritmo menor do que nos anos anteriores, por causa da falta da China como compradora. Isso o mercado praticamente já absorveu. Então, o número é grande. Agora, o que vai definir um pouco da pressão para cima ou para baixo é quanto grande, que tamanho é essa diferença a mais aí, né? Então, isso talvez seja um freio contra a pressão de alta que o mercado está tendo em função da situação da safra, né? Isso poderia ser, vamos dizer assim, um leve limitante de ganhos aí para Chicago. Mas você tem alguma expectativa de que possa vir surpresa por aí no volume de soja? No relatório não vem surpresa, não. Ele vai vir aí com uma variação talvez um pouco maior aí, 300, 500 mil toneladas a mais aí no estoque. Eu acho que não vai trazer, vai ter estoque bem grande aí, na faixa perto dos 30 milhões de toneladas, e já está dentro do que se espera. Não tem novidade, porque o relatório de exportações semanais também não está mostrando muitas novidades, e o USDA não vai fugir muito do que vem mostrando o relatório de embarques e o relatório de exportações. Uhum. Agora, e o relatório de finalização de plantio? Esse deve vir capenga ainda, né? Esse é importante, Alex, porque normalmente é o relatório que já vinha com o fechamento do plantio, né? E agora, provavelmente no caso da soja aí, que falta 15% para ser plantado, e o relatório vem na sexta-feira, e normalmente eles fecham os números aí entre amanhã e quarta, ele provavelmente vai trazer uma redução da área projetada, que é 34 milhões e 200 mil hectares da soja. O USDA provavelmente vai reduzir um pouco essa estimativa, mas ainda assim vai precisar de um novo relatório de ajustes aí na sequência para definir o que realmente plantou. No caso do milho também, ainda não vai ter todos os números fechados, mas também vai ter uma redução de área. Então, é provável que na sexta-feira, se o USDA for coerente, ele traga a redução de plantio. Se ele mantiver os números que ele trouxe no começo do mês, no relatório de oferta e demanda, ele vai ser um relatório sem importância, né? Ele tem que trazer
um relatório com redução da área, porque o tempo passou e os produtores não conseguiram plantar, né? E o clima não ajudou e ninguém vai arriscar plantar no banhado, ou lá nas várzeas, na próxima aos rios, que ainda tem muita área inundada. Tem área que teve problema com granizo, que precisaria ser replantada, e o período de replantio também já estourou. E são áreas que provavelmente vão ser abandonadas, vai ser exercido o seguro de perdas. Então, para o produtor é melhor exercer um seguro do que ele plantar uma área agora em julho, né? Então, assim, resumindo, Vlamir, para a soja especificamente, a tendência é de alta, agora o tamanho da alta vai depender do que tiver de soja no estoque ainda, certo? Um fator é o estoque, né? No caso do estoque, ele vai ser vamos dizer assim, ele serve mais como um freio. Se vier um estoque muito maior do que o mercado trabalha, ele serviria um freio para limitar a alta que o mercado de clima está fazendo com relação a Chicago, que o mercado hoje está mais pressionado em função do clima do que dos fundamentos de oferta e demanda, né? Mas que o mercado é de alta, não tem dúvida. Só falta regular aí o tamanho dessa alta, certo? Exatamente. A alta ela vai estar sendo regulada em função agora dos novos parâmetros, mas com o relatório de hoje aí, com o clima nessa condição, com atraso no plantio, veio abaixo da expectativa, a qualidade das lavouras inferior ao que se esperava, o mercado é uma semana de alta. Muito bem. Bom, vamos olhar para o Brasil agora, Vlamir. O que você está vendo aí de diferente nas negociações por aqui? Parece que os embarques estão evoluindo bem, né? Hoje saíram números aí de acompanhamento dos embarques. Exatamente. Já estamos indo perto das 8 milhões de toneladas agora no mês de junho, 7 milhões 700 e pouco, já superando. Então, já estamos aí com um ritmo bem forte, acima de 46 milhões de toneladas embarcadas aí no acumulado de janeiro até agora. É recorde histórico no acumulado da soja. O recorde histórico anterior foi ano passado, que estava com um pouco mais de 43 milhões de toneladas acumulado até junho. E agora nós estamos com mais de 46. Então, é sinal de que o espaço lá fora há muitas vendas, os embarques estão acontecendo e no ritmo que a gente está indo, nós vamos ter soja para mais uns 3 meses de exportação e não tem mais. Agora, está tendo venda ou por enquanto eles estão só embarcando o que já foi negociado lá atrás, Vlamir? Olha, é impressionante, mesmo que os prêmios não tenham reagido nos últimos dias, até tenham caído um pouco na semana passada, ele quase todo dia tem negócios, porque sempre tem alguém querendo fazer um fechamento num balcão de cooperativa ou de comerciante, do produtor vem, vende um pouco e se formam os pequenos lotes. E esses pequenos lotes estão abastecendo os negócios nos portos, mesmo não sendo muitos, ele tem fluído. Então isso limita a nova corrida de alta de prêmios e os valores nos portos têm girado, que nem agora. Hoje o mercado começou a semana trabalhando em 82, 83, 84 e para agosto, nas posições de porto. E vendedor de grandes lotes não tem, mas negócio sempre flui, um ou outro sempre está saindo. Você acabou de responder aí ao Marcos Zacadroli, ele é de Xanxerê, e ele pergunta justamente por que os prêmios da soja estão caindo, Vlamir. Exatamente, porque tem vendedor, Alex. Se está tendo vendedor, por que o comprador vai pagar mais, né? Se tivesse uma redução da oferta de soja, o mercado imediatamente iria buscar alternativas, ou seja, se Chicago subir, Chicago ajuda a melhorar as cotações. Quando o Chicago está andando hora para cima, hora para baixo, que nem foi a semana passada, ele se apega aos prêmios, né? E aí o comprador tem que chegar mais agressivo nos prêmios e melhorar a condição de valor. E aqui no momento, mesmo com o prêmio em queda, ainda nós continuamos tendo vendedores. Por isso que dá para ver que nessa última semana o embarque foi bastante acelerado, nós embarcamos quase 3 milhões de toneladas na semana passada, a média diária da semana passada chegou perto de 600 mil toneladas, ou seja, quase 10 navios por dia. Isso porque teve feriado, hein? Exatamente, então é sinal de que está tendo oferta, está tendo embarque, e aí o comprador não precisa estar pagando mais prêmios maiores que já estão, justamente porque ainda tem vendedor. A partir do momento que começar a enxugar o vendedor, que eu acredito que nas próximas 8, 10 semanas vai ter menos oferta, porque temos pouca soja,
a tendência é começar a pressionar ainda mais o prêmio para cima para conseguir continuar embarcando navios, né? E safra nova, Wlamir, tem negócio saindo? Safra nova, no caso do milho, tem muito negócio saindo, e na soja, a soja está mais lenta. O vendedor de soja aí, que é na faixa de 88 a 90 reais no futuro, Alex, para as posições do ano que vem, e as condições que estão aparecendo 82, 83 aí para a posição de fevereiro, março, 84, 85 aí para maio, junho, e nos portos, né? E aí nesses níveis os vendedores não estão aparecendo. O ritmo de negócios futuros na soja está mais lento, né? Bem pontual, né? Teve algum movimento na semana passada em cima, principalmente das negociações de produtores com insumos, em função de boas trocas que apareceram nos momentos de alta da semana passada, do Chicago, né? Então houve aquela valorização da soja em dólar, e aí houve uma relação de troca com fertilizantes defensivos mais favorável para o produtor, e as revendas cooperativas aproveitaram para fazer algumas campanhas de negócios, e nós tivemos um ritmo de negócio melhorado, mas em si o geral da comercialização ela está ainda, vamos dizer assim, que está lenta, né, perto da média histórica. Muito bem. Bom, a gente amanhã acompanha então a evolução dos preços, tudo indica que a gente pode ter alguma emoção aí no pregão de amanhã, certo, Wlamir? Exatamente, Alex, será uma semana de emoções. Eu acho que é mais uma semana boa para o produtor aqui da América do Sul, Alex. A semana passada a gente já citou, né, que seria uma das semanas boas das negociações, e teve boas negociações porque os insumos foram atrativos, e eu acredito que a semana vai ser mais uma das boas semanas aí, porque é uma semana de relatórios, de projeções, de especulações, e na condição que está hoje, esse relatório de hoje, qualidade baixa de lavoura, plantio muito atrasado, não há um ambiente para os especuladores apostarem no lado da baixa, né? De apostar no lado de alta, né? Uma restrição de oferta na próxima safra, resta saber o que vem aí em termos de estoque, né, que eles têm disponibilizado. Mesmo assim, juntando as duas coisas, a gente tem a clareza de que não vai ter excedente, né, Wlamir? No máximo vai dar uma regulada aí no mercado, né? Exatamente, um quadro ajustadíssimo aí, tanto para a soja como para milho. É isso aí. Meu caro Wlamir Brandalize, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Volte sempre, meu amigo. É isso aí, Alex. Uma boa tarde a todos aí. Um abraço para vocês aí. Valeu, abraço. Tá aí Wlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando com a gente, analisando os números que acabaram de sair do relatório de acompanhamento de safra lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo. De olho na tela, você confere comigo a soja subindo, já refletindo, pelo menos na expectativa de que o relatório pudesse trazer algum atraso aí no plantio. O atraso veio mais forte aí do que se imaginava, né? No caso, julho fechou a $9,09 por bushel, 6,25 de alta. Agosto, a mesma alta que fechou a 9,14. Setembro, $9,20 por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. Novembro, $9,32 por bushel, uma alta de 5 pontos mais 25. Para finalizar, aliás, o milho, antes de finalizar o milho, julho, $4,46 por bushel, 4,5 de alta. Setembro, 4,51, 4 pontos mais 25 de elevação. Dezembro, $4,57 por bushel, 3,75 de alta. E o março de 2020, $4,63 por bushel, uma alta também de 3 pontos mais 75. E para finalizar, agora sim, o trigo, que também subiu bem. Olha o julho, $5,38 por bushel, alta de 12 pontos. Setembro, 5,42, alta de quase 12 pontos. Dezembro, 5,52, 11 pontos de elevação. E o março de 2020, $5,62 por bushel, 10 pontos e meio de alta. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.